Olá a todos, é muito bom estarmos de volta aqui para estudarmos mais um pouco da Palavra de Deus e continuarmos com este curso Volta-se ao Nisso, um chamado à relevância e desde já prosseguirmos na bênção de Deus e disponíveis para o Espírito Santo falar com cada um de nós. Então, hoje vamos entrar na lição número 2. Espero que realmente com a lição número 1 já Deus tenha despontado em ti alguma curiosidade e tenha falado contigo na pessoa que tu és enquanto Filho de Deus e enquanto ser criado para dominar e exercer a autoridade de Deus sobre toda a natureza, baseado em Gênesis 1:26, como nós vimos na lição passada. E espero que também tenhas verificado que a Palavra de Deus, a Bíblia, está cheia de personagens que foram de muita relevância e influenciadoras nas suas épocas, nas suas alturas. É isso mesmo que acontece contigo, é isso que acontece comigo e é isso que Deus quer operar entre nós. Para esta lição número 3, nós vamos meditar um pouco sobre o conceito de que a autoridade que nós temos, o domínio que nós temos dado por Deus, é uma autoridade para liderar. Porque liderar vem de servir, vem de ministrar, servir às necessidades, suprir uma necessidade. Então, a primeira coisa que é preciso que tu possas desmistificar nos teus conceitos, na tua mente, na tua percepção, no teu entendimento, é que liderar não é mandar, liderar não é chefiar, liderar é servir as necessidades de alguém ou de alguma coisa. Foi isso que aconteceu com Adão e com Eva quando foram criados e colocados no Jardim do Éden. Eles foram colocados como líderes sobre toda a natureza para servirem a natureza de Deus e para assim poderem realmente viver em harmonia e serem de exemplo para toda a sua descendência. Bom, sabemos que isso foi interrompido, não aconteceu, mas agora a nossa situação, novamente, recolocados no Jardim do Éden pela obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, essa é a nossa nova posição e temos novamente em nós esse poder e esse domínio e essa autoridade de liderarmos sobre a criação de Deus. Então, vamos começar por 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: "E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idóneos para instruir a outros." E a pergunta é, o que é que tu tens aplicado em tua vida, naquilo que realmente tu tens recebido por parte de outras testemunhas, por parte de outras pessoas, aqueles que têm semeado na tua vida, o que é que tu tens aplicado na tua vida? Ou seja, tu tens levado isso a outros lados, tens levado, exponencialmente tens levado isso a outras vidas, tens servido a outras necessidades? Isso é liderar, isso é realmente ser sal da terra e ser luz do mundo. Este é o primeiro momento de reflexão que eu quero que tu tenhas, e quando tu estiveres a abrir os slides do PowerPoint, que também partilhamos neste curso, analisa e reflete realmente este momento de reflexão. Lembras-te que nós falamos sobre Gênesis 1:26? Em que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e foi colocado no Jardim do Éden para dominar sobre toda a terra, sobre toda a criação de Deus. Pois bem, existe uma crise global de liderança. Essa crise que Adão e Eva iniciaram continua até o dia de hoje. O número de convertidos é muito grande, o número de igrejas é insuficiente, mas então o número de líderes, de pessoas que estão dispostas a servir, é muito menos. E isso é uma crise global que nós temos de liderança. E nos slides também tu podes verificar um gráfico que construímos baseado num estudo de John Maxwell, em que nós podemos verificar essa disparidade que existe. É preciso que nós, enquanto igreja e enquanto filhos de Deus, nos predisponhamos a servir e a estarmos disponíveis para a obra que Deus quer realizar na nossa terra, na nossa casa, na nossa nação, na nossa igreja, no nosso contexto, onde quer que estejamos inseridos. Bom, vamos tomar, por exemplo, o rei Davi. Davi era um homem que, está escrito, era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que, apesar de ser pecador e apesar de ter muitas fragilidades como tu e como eu,
ele procurava sempre agradar a Deus. E num dos salmos está descrito, no Salmo 78, versículo 72, está descrito assim: e Davi os apacentou, está a falar do povo, não é? Os apacentou segundo a integridade do seu coração, guiou-os com a perícia das suas mãos. Davi tinha que ser uma pessoa com muita perícia, com muitos skills, não é? Em inglês, com muita capacidade, mas o que está realmente na base, como fundamento para esta perícia de liderança, de alcance, de influência, de relevância para todo um povo, ser visível e ser alcançado, é que Davi tinha que cuidar do seu coração, tinha que cuidar da integridade do seu coração, porque conforme a integridade do seu coração, assim o povo era guiado com mais ou menos perícia. Então, nós vamos tomar realmente como exemplo esta passagem e como base para esta lição número 2, em que, em primeiro lugar, nós devemos pensar um pouco, e vamos ver 12 pontos entre esta lição e a lição da próxima semana. Nós vamos ver realmente 12 pontos essenciais para cuidarmos do nosso coração. Para começarmos, lembra-te aquilo que está descrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, onde nos versículos 3 a 6, Saulo ainda, não é? Viajava para Damasco e Jesus lhe aparece, não é? Como uma luz forte Paulo faz duas perguntas a Jesus quando é encontrado, quando é confrontado por ele. A primeira pergunta que ele faz é: quem és tu, Senhor? E a segunda é: o que queres que eu faça? E estas duas perguntas devem guiar toda a nossa vida. Em primeiro lugar, reconhecer quem é Jesus, reconhecer quem é o nosso Deus, e em segundo lugar, a nossa disponibilidade em obedecermos e sabermos o que é que Ele quer que nós façamos com a nossa própria vida, que é dele. E é o primeiro ponto onde nós vamos entrar. O líder que Deus usa, a pessoa relevante que Deus usa, a pessoa que serve e que Deus usa, primeiro, tem um grande propósito na vida. Isto é algo que nós devemos pedir que o Espírito Santo nos revele. Eu creio que todos nós sabemos qual é o propósito maior que nós temos na nossa vida. Vamos ler Filipenses 3, 7 até 14. Diz assim: mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então, tem aqui algumas perguntas para deixar. Neste caso são 8 perguntas que ficam para realmente nós podermos conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. Primeiro, o que é que te toca mais? Segundo, quais são os teus dons? Terceiro, quais são os teus talentos naturais? Quarto, quais são os teus desejos e paixões? Quinto, o que é que os outros afirmam sobre ti? Sexto, quais são os teus sonhos e as tuas visões? Sétimo, o que é que te deixa mais satisfeito? E por último, que oportunidades tu tens diante de ti? Verdadeiramente, o apóstolo Paulo fala-nos aqui em Filipenses 3 de que o seu grande propósito e o seu grande objetivo é cumprir com o chamado que Deus tem para a sua vida. Ele diz que aquilo que antes era lucro o considera perda por causa de Cristo. Ou seja, há uma conversão na nossa vida quando nós reconhecemos que somos chamados para servir, somos chamados para liderar, somos chamados para dominar de acordo ao propósito de Deus para a nossa vida. E nós tomamos por perda aquilo que era lucro por causa desse chamado, desse sonho e dessa visão que Cristo tem colocado nas nossas mãos. O ponto 2 é: o líder que Deus usa
tem, pela graça de Deus, removido todo o obstáculo da sua vida. Então, primeiro, vimos que há um propósito e, em segundo lugar, é removido todo o obstáculo. Hebreus 12, 1 e 2 diz: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Bom, nós podemos ver aqui como realmente caráter e integridade são indispensáveis. Nós precisamos realmente avançar com uma convicção tal, de forma que todo obstáculo que possa existir na nossa vida, todo obstáculo que possa existir para nós servirmos certas necessidades, sejam naturalmente removidos. Nós não paramos por esses obstáculos, seja qual for a circunstância, seja qual for a dificuldade, nós não paramos por causa desses obstáculos ou dessas dificuldades. Nós corremos rumo ao propósito que Deus tem colocado nas nossas vidas e todo o obstáculo é removido. Caráter e integridade são então indispensáveis. Caráter pode ser definido como uma capacidade de se autoliderar. Quando tu te lideras bem a ti mesmo, outros desejarão seguir-te. Ele é a fundação sobre a qual a vida do líder é alicerçada. Tudo começa com o caráter, porque a liderança funciona na base da confiança. Se as pessoas não confiam em ti, não te irão seguir. 4 aspectos interessantes sobre aquilo que o caráter faz pelo líder. O caráter comunica credibilidade, o caráter gera respeito, o caráter cria consistência e o caráter faz adquirir confiança. Mas para criar, para construir este caráter forte, nós precisamos desenvolver, toma nota, uma disciplina pessoal, precisamos desenvolver a segurança e a entidade pessoais e precisamos desenvolver convicções pessoais, valores e ética. Isto são coisas que hoje em dia são muito secundárias no desenvolvimento da personalidade e do caráter, do temperamento do ser humano. Terceiro ponto do líder que Deus usa é que ele tem-se colocado totalmente à disposição de Deus. Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós conhecemos largamente estes versículos. Realmente a renovação da nossa mente é algo essencial para experimentarmos a perfeita, agradável e boa vontade de Deus na nossa vida. E para influenciar outras pessoas, nós devemos desenvolver 3 atitudes de total entrega ao nosso Deus. Primeiro, não devemos ter nada a provar. Nós não tentamos projetar o nosso automerecimento. Hoje existe muito essa autopromoção, as redes sociais estão cheias disso, a forma como nós lidamos uns com os outros, nos autopromovemos, nos autobajulamos, mas aquele que realmente sabe quem é em Cristo Jesus, aquele que verdadeiramente tem experimentado tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos como líder, como alguém que está continuamente a ser renovado na sua mente pelo poder do Espírito Santo, esse não precisa provar nada a ninguém. Segundo, não devemos ter nada a perder, ou seja, nós não lutamos por imagem ou por popularidade. Não nos preocupamos por perdermos reputação, por perdermos popularidade. Não devemos ter nada a perder. Terceiro, não devemos ter nada a esconder. Não fazemos joguinhos de interesse, mas somos transparentes. Aquele que verdadeiramente Deus usa é transparente. Quarto ponto do líder que Deus usa: aprendeu a prevalecer na oração. Tiago 5, 13 até 16 diz assim: está entre vós alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E depois diz: confessai os vossos pecados uns aos outros
e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Jesus mencionou 3 tipos de oração. Podemos ver isso em Mateus 7,7, nas quais o líder deve aprender a prevalecer. Primeiro, pedir. Esta é a oração de fé. Pedi e dar-se-vos-á. Esta oração de fé. Com ela nós tomamos posse das promessas de Deus pela fé. Segundo, buscar. Buscai e achareis. Esta é a oração de dedicação. Com ela nós buscamos conhecer a vontade de Deus. Terceiro, bater. Batei e abrir-se-vos-á. Esta é a oração de intercessão. Com ela nós oramos por alguém que não pode ou não vai poder orar por si mesmo. O quinto ponto para um líder que Deus usa é ser um estudioso da palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. E no capítulo 2, versículo 15, 2 Timóteo também diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É essencial ao Filho de Deus ser alguém que está familiarizado com o seu manual de vida, a Bíblia, a palavra de Deus. Os estudiosos da palavra de Deus examinam as Escrituras para compreender o seu significado. Naquele tempo, o que a passagem significou para os primeiros ouvintes, a forma como nós nos devemos abeirar da palavra de Deus, determinada passagem que nós estamos a ler, determinado contexto que nós estamos a estudar. Primeiro, naquele tempo, no contexto, o que é que significou esta passagem para os primeiros ouvintes? Segundo, e em todo o tempo, qual é o princípio universal e eterno que podemos aprender com esta passagem? E terceiro, no tempo presente, o que devemos fazer em resposta a ela no nosso tempo. Então, nós precisamos estudar e examinar as palavras de Deus para compreender o seu significado. Em qual destes 5 pontos tu deves investir mais? Este é um momento de reflexão e que vais levar também nos teus slides. Eu vou voltar a repetir os 5 pontos que nós mencionamos nesta breve lição e neste breve vídeo. Primeiro, ter um grande propósito na vida. Segundo, ter, pela graça de Deus, removido todo o obstáculo da sua vida. Terceiro, colocar-se totalmente à disposição de Deus. Quarto, aprender a prevalecer na oração. E quinto, ser um estudioso da palavra de Deus. Eu tenho a certeza que alguns destes 5 pontos alguma destas áreas tu deves investir mais, tu deves desenvolver mais, tu deves cuidar mais. Por isso, fica com estes 5 pontos, deixa realmente o Espírito Santo fale contigo e dedica-te mais ao estudo, à oração, a remover obstáculos, a entender o propósito de Deus na tua vida e a estares totalmente disponível para a obra de Deus na tua vida. Ficamos por aqui. No mural da nossa escola bíblica vai ficar um pequeno trabalho de casa, uma pequena tarefa, então presta atenção, faz o estudo dos slides relativamente a esta lição e encontramos na próxima semana no novo vídeo, ok? Deus te abençoe, tenha uma excelente semana.